Bom dia! Hoje é quinta-feira, 26 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o nosso assunto é economia. Vamos falar sobre investimentos. Quais são os melhores caminhos para garantir que o seu dinheiro renda de uma maneira segura? Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Douglas Ramos, especialista em mercado financeiro e organizador do Invest Day. Douglas, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom dia, telespectadores. Um prazer estar presente aqui no seu programa. Vamos desmistificar um pouquinho dessa ideia de que falar de economia é difícil. Não é. Assim, tem que organizar na cabeça do cliente e, assim, aos poucos ele vai evoluindo. Mas, assim, isso é algo assim que não podemos diminuir esse tempo. Mas existe um cronograma e a gente vai evoluindo com o tempo e todo mundo vai organizar isso na cabeça e vai entender muito mais, sempre vai evoluir nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. E também Luiz Carlos Oliveira, consultor do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Luiz, mais uma vez, obrigado pela tua participação novamente conosco aqui no Bom Dia Baixada. Obrigado, Nathalie. Bom dia Douglas, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui para falar mais um pouquinho sobre opções de investimento para os brasileiros. Investimento seguro, né? Muito. E você que está em casa ou que está saindo de casa, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Douglas, o que é o Invest Day e quando ele acontece? O Invest Day foi idealizado através de um acontecimento. Eu represento a XP, e ela foi idealizada porque nós tivemos um evento muito grande em São Paulo, onde tivemos a oportunidade de levar 13 clientes nossos e alguns prospects. E esse evento teve um retorno muito grande em cerca de 2 meses. Aí nós olhamos aquele cenário e falamos assim, por que não estimular o santista nesse sentido de entender um pouco melhor o que acontece nesse mundo do mercado financeiro, o que o mercado financeiro oferece para os investidores. Então nós começamos a pensar nesse sentido e resolvemos organizar um evento assim de menor proporção, mas assim com as empresas que nunca vieram para o litoral e ficaram extremamente assim... Por que Santos? Por conta da potencialidade da cidade? O Santos, na verdade, assim, ele é muito próximo. O Santista é próximo de São Paulo, mas ele nunca... Não tem uma sequência de acontecimentos do mercado financeiro para a Baixada inteira. Então, a partir desse evento, nós sentimos uma carência. Então, nós queremos fazer desse evento um start para fazermos painéis de 45 dias, mais ou menos, com essas empresas que estão vindo aqui e umas outras interessadas. E aí abordaremos um tema, aí vai ser com um público um pouco menor, mas assim vai estimular sempre durante o ano, que nós queremos que isso torne-se anual, esse evento. Então, a ideia é percorrer o país. Essa é a ideia, mas assim, é algo que a gente ainda tem que evoluir nesse sentido, porque nós precisamos dos parceiros, as empresas ainda que estão vindo vão sentir o evento, porque como é pioneiro, né? Mas assim, acho que vai ser um sucesso total. Já é um sucesso porque já se consolidou na capital, consolidou, né? E aqui também os clientes e não clientes, eles já superou a nossa expectativa em matéria de inscrições, já passamos de mais de 400 inscrições. A gente está aqui, com o panfletinho do Invest Day. Queria pedir para o Nasson dar um close aqui. E aqui atrás eu estou vendo que tem palestras e assuntos extremamente diversificados. Exatamente. Né, Douglas? Exatamente isso, porque o investidor, às vezes, ele não conhece vários produtos que estão aqui na prateleira e não são oferecidos. Então, nós vamos fazer, através da palestra, eles vão ter conhecimento de algo que eles não imaginam ainda. Então, para sair um pouco daquele mesmice de investimentos comuns, assim, porque tem vários investimentos que são seguros também, quanto com a poupança. Mas, assim, por falta de estímulo de conhecimento, eles não aplicam. Mas, assim, estão aí disponíveis
com rendimentos excelentes. Aliás, falando em rendimentos, Luiz, você é um consultor para assuntos de mercado imobiliário nos Estados Unidos e muita gente se pergunta se é seguro investir e rentável, não somente investir, mas a gente, quando investe o dinheiro, ou investe para a compra de uma casa para moradia, mas hoje, até inclusive, segundo dados do próprio Banco Central, muitos brasileiros estão injetando seus ativos para fazer renda fora do país com o mercado imobiliário. É seguro? Sim, o mercado imobiliário americano é bastante seguro. É muito fácil e simples fazer esses investimentos. E como você mesmo disse, muitas pessoas estão levando isso como investimento mesmo. Algumas pessoas querem formar patrimônio no exterior, várias pessoas, eu acho que o grande momento é nessa sequência, Estados Unidos e Portugal, as pessoas querem viver, querem ter patrimônio nesses países. E nós trabalhamos exatamente com imóveis e, claro, sempre analisando o perfil e a necessidade do investidor, buscando rentabilizar esse investimento dele. Tem uma máxima de mercado, e o Douglas sabe muito disso, que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Exato. Né? Isso não se aplica ao mercado imobiliário, especificamente da Flórida e um pouco mais na cidade de Orlando, onde você tem imóveis comprados na planta com toda a segurança possível, e se houver tempo a gente explica depois como isso será feito, comprado na planta com entradas de 30% a 35% e que em 5, 6 anos esse imóvel, com a própria receita que ele gera, ele acaba se pagando. Então eu estou falando de uma alta rentabilidade e de um baixo risco, porque nós estamos falando de uma cidade que recebe 66 milhões de turistas por ano. Aliás, você fala com experiência, você viveu isso, né? Exatamente. Você começou a tua carreira de investidor dessa maneira, investindo em um imóvel na Flórida. Exatamente, esse era o objetivo. Eu, na verdade, fui pego de surpresa, não estava nos meus planos de vida e de negócio ter um imóvel na Flórida. Isso para mim era algo inovador e estranho no primeiro momento. O desejo de viver nos Estados Unidos nunca foi estranho, né? Nem inovador, sempre foi um desejo. Mas ter uma casa de férias lá, por quê? E aí eu fui convencido por um broker, um profissional local, que aquele imóvel serviria de base para os vários turistas que visitam Orlando o ano inteiro, até porque o hotel, a rede hoteleira, por maior que seja, não absorve essa quantidade. 66 milhões de turistas ano para uma população que é de quantos mil habitantes? 289 mil habitantes, Orlando, né? Então você tem um volume de turistas enormes e esses imóveis são muito procurados. No Brasil, isso ainda é um processo muito recente de se alugar uma casa nas suas viagens para o exterior. Sim. Na Europa e nos Estados Unidos, o próprio turismo interno procura opções de moradias, de quartos e de casas para as férias de sua família. Então, é um excelente negócio. E aí o Douglas vai falar isso com certeza, mas nós vivemos um momento que taxa Selic de 7%, 7,5%, né? 7,5%, caiu ontem. Inflação de 3,3% é a previsão para esse ano. O ano que vem ainda, infelizmente, a previsão é um pouco maior. Qual é a opção de investimento, né? Então, a XP vai falar nesse dia de como investir para rentabilizar esse recurso. E eu vou dizer que, comparado ao mercado nacional, no mercado imobiliário nacional, é um excelente negócio e muito seguro, respondendo a sua pergunta a princípio. Douglas, você como especialista no mercado imobiliário, especialista no mercado financeiro, qual é a tua visão? A nossa economia, ela está, de fato, dando indícios de reação? O fato do Copom vir com seguidos cortes na taxa de juros, isso é um bom indicativo? Sim, é um bom indicativo. Esse processo, nós tivemos a oportunidade de antecipar para os nossos clientes antes do fato acontecer, que foi em dezembro. Já estávamos falando para os clientes que essa taxa iria cair e muito rapidamente. Então, pedimos para os clientes olharem e atentarem aos investimentos em pré-fixados. Tem vários clientes nossos que estão com taxa para 5 anos 14%. Então, quer dizer, ele está protegido, mas assim, a gente não deixa o cliente... Como nós pensamos em diversificação de carteira para
de amenizar os riscos das aplicações, então eles não colocam 100%, é algo fantástico, mas assim, a gente tenta pulverizar, mas assim, vários clientes já se anteciparam o movimento. Então, em janeiro, fevereiro, quando começou a cair, e ainda foi uma queda que assustou muita gente, começou 1%, toda hora mais 1%, aí eu pensava, nossa, está caindo forte, mas a gente já sabia isso porque já tinha, assim, o mercado financeiro, ele antecipa fatos e a gente procura... Aliás, ele antecipou a grave crise brasileira, né? Sim, exato. Pouca gente quis acreditar, mas o mercado financeiro já vinha dando indicativos e já vinha dando alertas de que o país ia viver uma grave crise. Então, isso já veio assim, mais intenso no começo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e a gente já sabia que isso ia parar. O mercado já estava trabalhando entre 8%, 8,5% até dezembro. Só que já veio bem abaixo. Nós já estamos trabalhando para dezembro 7%. Para quem está em casa entender, o que representa essa queda na taxa de juros para o cidadão comum? O cidadão comum, ele, por exemplo, empréstimos, a economia começa a girar. Por exemplo, o dinheiro, se você possui um capital e com uma taxa de juros atrativa, você retrai, você é um empresário, você coloca o seu dinheiro aplicado, o cenário não era favorável para as indústrias, então ele começa a não investir. Agora, ele não tem mais onde ser atrativo, a taxa de juros caindo, ele começa a investir o quê? Em produção. Então é uma cadeia, essa é uma engrenagem. Contratação, então vai diminuindo o desemprego, isso vai assim muito assim a conta-gotas, mas está acontecendo. Esse movimento... A gente já saiu da UTI, exatamente isso. Então, e o reflexo da Bolsa começar a performar melhor é justamente isso. Taxa de juros caindo, as pessoas têm que entender que elas têm que aceitar um pouco de risco, porque é uma gangorra. O dinheiro ele tem que se equilibrar e de acordo com o ciclo da economia. Então, a gente procura não deixar o dinheiro estático. Entendeu? Senão ele perde oportunidades. Ele não rende, sem dúvida. Não perde oportunidades. Então a Bolsa ela está no movimento de ascensão, tendência, por questões de melhora da economia. Então as empresas vão ter uns balanços melhores do que estavam no ano passado e no começo do ano. Podendo fazer planejamentos mais ousados. Isso, exatamente. Então isso tudo é um movimento que já está vendo. O que a Bolsa está fazendo? Ela está antecipando. Isso já preparando para o ano que vem, já algo melhor ainda. E o Brasil não tem grau de investimento, ele perdeu. Sim. O estrangeiro, o capital forte estrangeiro, ele está de olho no Brasil, quer entrar, mas por questões de contratos, de estatuto, não pode aplicar em países que não têm grau de investimento. Ele precisa recuperar isso, né? Exatamente. Aliás, esse talvez tenha sido uma das maiores perdas quando a gente pensa no cenário econômico do país, né? Exatamente, foi isso mesmo. Então, esse movimento já é real. E vai, assim, ao meu ver, já é algo que vai continuar, salvo algum problema político. A gente espera que chega, né? Isso. Chega de problemas políticos. Vamos imaginar que a gente já encontrou lá o fundo do poço. Luiz, muita gente pensa que é preciso muito dinheiro para você investir na compra de um imóvel nos Estados Unidos. E pega como pressuposto quanto custa comprar um imóvel no Brasil. Sim. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em Santos, a gente sabe que o metro quadrado de Santos ainda diminuiu, mas ainda é um valor muito alto. É preciso ter muito dinheiro para comprar um imóvel que vire um imóvel de férias e que te renda, te traga lucratividade? Não tem essa necessidade. Na verdade, se você comparar o mercado específico da Flórida e o mercado de Santos, nós estamos falando na ordem de R$3.600 a R$4.000 o metro quadrado. E aqui nós ainda estamos falando em algo em torno de R$8.000 dobro, né? o metro quadrado. E estamos falando de imóveis de alto padrão nas duas cidades. Os condomínios, que são mais de 120 na cidade de Orlando e na Flórida, então, esse número é enorme, eles são feitos no estilo resort. Geralmente, a facilidade de crédito, as pessoas não acreditam nisso, mas o estrangeiro tem muita facilidade de crédito nos Estados Unidos, em toda a América. As taxas de juros que variam de 4,6% a 6,5% em juros simples. Isso ao ano? Ao ano.
né? Juros simples, isso é importante sempre reforçar. Os nossos financiamentos aqui são em juros compostos, né? Exatamente. Então, apesar da taxa de amortização contínua que a gente tem no mercado nacional, você efetivamente paga 5, 6, 7 anos e não amortizou absolutamente nada do teu financiamento. E aí é só fazer uma conta rápida, quantos imóveis você está pagando com as prestações que estão sendo propostas para você. Não precisa muito, pega a parcela e multiplica pelos meses que você vai fazer o pagamento. E normalmente esses imóveis você dá essa entrada e a própria Receita paga a prestação e sobra dinheiro no final do ano. Eu sempre disse que você precisa encarar esse processo como um investimento. E aí, toda vez que um cliente me pergunta, eu tenho 1 milhão, eu quero investir num imóvel nos Estados Unidos. Eu digo, muito simples. Aproveite as maiores taxas de juros que o Brasil ainda paga, né? Pegue esses 30% de entrada, aplique esse dinheiro no imóvel, aplique no mercado nacional. É importante, o Douglas disse algo bastante importante. Você no mercado nacional, você tem um grupo, como é o representado por ele, o Grupo XP, que consegue, com o teu perfil, formar uma carteira de alta rentabilidade desenhada para você. Então você vai ter uma excelente rentabilidade no teu mix de papéis que você decidiu ter no teu perfil. E você não deixa de investir dentro do seu país, não, né? Não, pelo contrário, deixa o teu dinheiro aqui, encare isso como investimento. 70% desse dinheiro fica aqui, rendendo, faça uma análise, procure um especialista, porque quando você entra num fundo de banco, eu estou falando isso porque estive 22% no mercado financeiro, 22 anos, né? Você está dizendo que alguém preparou algo e você está entrando no pacote. Sim. Né? Taxas de administração geralmente são altas. E aí você tem no mercado corretoras e fundos que preparam isso de acordo com o teu perfil, comprando às vezes os mesmos papéis com uma rentabilidade maior. Né? Então você tem o dinheiro aplicado aqui no país e os 30% que você deu de entrada lá. E o restante se pagando com o aluguel do aluguel. Lá a casa vai se pagar e vai gerar renda, e aqui o teu dinheiro vai gerar renda. Então assim, você não precisa tirar o teu recurso daqui para comprar um imóvel lá. Por isso que eu disse a princípio que é um investimento de alta rentabilidade, e principalmente se você tiver dinheiro para comprar à vista. Sim. 70% dos brasileiros compram imóveis à vista. Né? Eu não comprei nenhum, eu também sou investidor, não tenho nenhum imóvel à vista. O meu primeiro imóvel comprado há 5 anos atrás já se pagou e eu paguei por ele somente a entrada, depois não coloquei mais quanto? A sua entrada? A minha entrada foi uma fortuna, eu paguei $5.000. O mercado mudou, tá, gente? Mas eu paguei $5.000 de entrada no cartão de crédito. Né? E uma casa que vale quanto? Essa casa já custava na planta $189 mil, com os upgrades que foram solicitados, ficou aí $209 mil. Hoje, essa mesma casa, ela é vendida a $210 mil, e as casas maiores naquele mesmo condomínio, que é no Bela Vida, lá em Orlando, em Kissimmee, vendida a $289 mil. A gente está falando em torno de 600, 700 mil reais. Exatamente. Vamos pensar nisso. É isso. Que são imóveis aqui que, se você compra, se a gente for fazer uma comparação com o mercado nacional, você compra imóveis nessa faixa de preço com metragem muito menor aqui no Brasil ainda, né? Se a gente for fazer a comparação, que lá é 3, 4 mil, aqui é 8. Sim, com certeza. Né? É uma casa talvez de 2 quartos no litoral norte. É o que você vai comprar com esse valor aqui. Lá são quantos quartos? Lá são 4 quartos e 180 metros quadrados. E é uma casa, a gente não está falando de um apartamento. E abrimos o segundo bloco falando da pesquisa realizada pela Unisanta e que traçou o perfil das pessoas que mais infartam. A doença é considerada a primeira causa de mortes no Brasil. O estudo, que durou 5 anos, coletou informações de mais de 100 pacientes internados pós-infarto. São no máximo 20 detentos por vez. Aqui, eles conversam, interagem e refletem sobre trabalho, cidadania, laços sociais e liberdade. Foi a primeira participação deste grupo do CDP no programa de preparação para voltar à sociedade.
A partir deste mês, os detentos em regime aberto e semiaberto, com aproximadamente um mês de se reintegrarem à sociedade, têm a chance de participar de oficinas com psicólogos no programa de preparação para a liberdade. Qualquer orientação dada ao preso nesse lugar aqui ela é muito importante, seja ela qual for. É a questão de cria-se a oportunidade, cabe ao preso aproveitar. As palestras e dinâmicas de grupo são realizadas por psicólogos da Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP. O principal objetivo do programa é ter certeza de que a orientação dos profissionais foi bem assimilada por cada um. Esse programa de preparação para a liberdade, ele vem a ser uma ação continuada, onde no máximo 20 sentenciados participam da oficina, com 4 temas, essas oficinas, que são liberdade, laços sociais, trabalho e cidadania. O grupo prestou bastante atenção às orientações da psicóloga. Foi o primeiro passo para retornar com dignidade ao convívio social. Aqui eu paro para refletir um pouco sobre as coisas que eu posso fazer quando eu sair, né? Chances de eu melhorar minha vida, coisas boas, né? Certamente essa não foi a reportagem que eu anunciei, nós tivemos um problema técnico. Essa foi a matéria, a última matéria da série especial de reportagens que retratou o cotidiano dentro do CDP de São Vicente. Essa é uma iniciativa extremamente importante, porque o nosso sistema penitenciário vive um grande desafio, que é, de fato, realizar a função, né, que ele deveria ter, que é de ressocialização. Então, um programa como esse é bem-vindo, porque essa população que está atrás das grades muitas vezes entra ruim e tem saído pior. Então, quando a gente encontra uma mão onde eles possam se segurar e ter uma nova expectativa, como bem disse o detento que está prestes a ganhar a liberdade, aqui eu penso o que eu posso fazer para melhorar futuramente. A gente está devolvendo cidadania e está promovendo uma condição de vida melhor no futuro para essa pessoa que está prestes a deixar o sistema penitenciário e para a família dela também. E voltamos com o nosso tema central, para quem está chegando agora, falamos sobre investimento financeiro. Na bancada, Douglas Ramos, especialista em mercado financeiro e organizador do Invest Day, e Luiz Carlos Oliveira, consultor do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós estamos ao vivo. Luiz, muita gente pensa que ao comprar um imóvel nos Estados Unidos, para investir, enfim, para de repente morar, recebe o Green Card como presente, vamos dizer assim. É verdade. Isso é mito, né? É um grande mito e tem sido alardeado na internet. Eu vejo várias pessoas falando nisso. Eu vejo chamadas dizendo assim, facilite o seu green card, facilite o seu visto nos Estados Unidos comprando um imóvel lá. Isso não existe. As pessoas que vão atrás desse tipo de notícia e começam um processo por aí já estão começando errado, né? O visto para Green Card é um visto especial que o brasileiro chama EB5. O 5 significa que você precisa investir $500 mil em um comércio, na verdade um projeto protocolado pelo governo americano. Ele diz, aqui nós queremos investimento, que também não significa que o Green Card sairá, porque as pessoas que vão investir, entrar com visto de investidor, ele precisa saber dos riscos. O dinheiro tem que gerar emprego para 10 americanos, pelo menos. Ele precisa ser sustentável e o projeto precisa dar certo. É feita uma análise nos 2 primeiros anos, se isso aconteceu, renovados para mais 3 anos, ou seja, são 5 anos que esse investimento precisa funcionar, ele tem que ser, todos os requisitos têm que ser cumpridos, para depois o governo americano emitir um green card de investidor para o cidadão brasileiro. O imóvel não te dá essa condição, mesmo que ele seja de $1 milhão, ele não te dá essa condição. E eu sempre digo, recomendo, procure um especialista para aquilo que você quer fazer. Da mesma forma que você tem aqui no Brasil acessibilidade
a bons profissionais para boas consultorias, te dar uma orientação correta de acordo com o seu perfil. Para que você invista o seu dinheiro, você precisa fazer isso lá. Um advogado de visto não é barato nos Estados Unidos, mas existem especialistas para isso. E detalhe, se prepare, porque além dos $500 mil que você está investindo, você ainda vai pagar de despesas jurídicas e mais taxas aproximadamente mais $50 mil para acompanhar o teu processo até lá. Então, realmente, você precisa ter muito cuidado com quem te diz que um imóvel nos Estados Unidos vai te dar um green card. Não. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que têm imóvel nos Estados Unidos, que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e que foram deportados por isso, porque quando você vai para os Estados Unidos, você precisa ir com o visto certo, né? Eu acho que qualquer país do mundo é assim funciona aqui também. Nós somos mais flexíveis, mas existe visto de trabalho e de turismo aqui. De turismo, de trabalho, de investimento, de tudo. Então, você precisa entrar com o visto certo. E é claro, você não perde o teu imóvel. O teu imóvel é colocado no mercado e é disponibilizado. E um dado importante, né? É liquidez. Um imóvel bem colocado no mercado, de 45 a 60 dias é o prazo que leva para ser vendido. Se você que tem imóvel sendo vendido aqui no Brasil, quanto tempo faz que o teu imóvel está no mercado? Isso é algo que você precisa pensar também, porque todo investimento necessita de boa liquidez. Lógico, sem dúvida nenhuma. E realmente o mercado imobiliário brasileiro está vivendo aí um momento bastante difícil, né, com linhas de crédito para financiamento sendo cortadas, sendo diminuídas. Ao invés da facilitação, está havendo uma dificultação para quem quer investir em compra e, automaticamente, se não tem recurso no mercado, não se investe em venda também, porque a pessoa não tem poder de compra. Talvez isso melhore um pouquinho aí com todos esses reflexos, né, Luiz? O brasileiro está endividado. Então, a capacidade dele de assumir uma nova dívida, no momento, ainda tem que ter um tempo para isso, a transição daqui a um ano, por aí, já começa a diminuir um pouco esse índice. Douglas, qualquer pessoa pode ser um investidor? Qual é a idade certa para você começar a pensar em investir para planejar? Porque isso nada mais é do que você planejar um futuro melhor. Assim, nasceu, ele já pode virar um investidor. Exatamente isso, porque esse é a linha de um país de primeiro mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, culturalmente, se nasceu o filho, ele já entra no mercado financeiro e já faz o planejamento dele. Porque o planejamento de investidor, a bolsa, quem pensa em investimento mesmo, a longo prazo, que eu falo, é 30, 40 anos, porque você vai trabalhar isso como você vai usar isso como uma previdência. Você vai usufruir da bolsa com dividendos. Você tem um patrimônio e vai ter o dividendos. E isso ao longo do tempo. Então, o americano ele vai lembrar que tem esse dinheiro e vai dar continuidade a isso durante o período dele de trabalho. E ele vai lembrar quando ele for se aposentar. Aí você vê o americano em Miami com a lancha, todo assim, totalmente satisfeito, mas assim, aquilo foi planejado desde o nascimento. E por cultura, o brasileiro não faz isso. Não faz isso. Ele deixa isso até para a última hora. Exatamente, né? Ele perde essa oportunidade. Então, através da nossa escola de educação, nós conseguimos, né, assim, colocar essa cultura para qualquer nível de financeiro. Qualquer pessoa pode se inscrever na escola? Pode, qualquer pessoa. Nossos cursos são super baratos porque nós queremos, na verdade, que o cliente se qualifique. Quanto mais se qualificar, mais a conversa vai fluir, porque a decisão sempre vai ser do cliente e ele vai entender o perfil dele, porque isso também é importante no investimento. Eu não posso te oferecer um produto que não se adequa ao seu perfil. Então já começa por aí, entendeu? E o mercado ele dispõe de investimentos que atendam todos os perfis? Todos. Os mais agressivos, o mais moderado, conservadores. Todos. Quem não tem dinheiro, quem quer criar patrimônio através desse que eu citei, através da Bolsa, com R$10, R$100, são 4 fins de semana. O último fim de semana não come aquela pizza tradicional e vire um acionista de grandes empresas, por que não? Aí você vai começando, porque quando você entender esse processo, você vai ter uma surpresa e falar assim, por que eu não comecei
Antes, porque eu não vi esse tipo de cultura financeira antes, porque assim, era mais fácil eu chegar, virar as costas para o mercado financeiro e não procurar entender o que significava o mercado de verdade, assim, não o que geralmente, tradicionalmente, cultura de poupança. Então, nós temos muitos produtos. Aliás, a poupança ela deixou de ser atrativa já há algum tempo, já há né? muito tempo. Então, agora, mas assim, está havendo uma mudança muito grande. A procura por conhecimento cresceu demais aqui e também nos ajudou a formar esse evento, porque realmente tudo foi uma cadeia de acontecimentos que isso está vindo no momento certo. Então, por exemplo, a empresa do Luiz... Por exemplo, alguém, como ele tem a especialidade de imóveis lá nos Estados Unidos, então a pessoa me procura, fala assim, ó, eu tenho um desejo de comprar um imóvel lá, mas eu não tenho condições agora. Vamos planejar isso para 3, 4, 5 anos. Nós estaremos super satisfeitos, de repente, dar oportunidade para essa pessoa concretizar o sonho dela, porque, na verdade, são sonhos, mas assim, vamos planejar, vamos fazer isso com um direcionamento muito mais, assim... Assertivo, né? Assertivo. E podemos dinamizar o tempo, na verdade. Porque se você ficar em alguma aplicação tradicional, o seu tempo pode ser muito longo, e isso abrevia. E de repente, outro momento, de repente a pessoa vende um imóvel, comprou, naquele momento vendeu e falou, vou esperar uma outra oportunidade. Uma oportunidade melhor. Onde eu vou colocar esse dinheiro para proteção, porque você já tem um patrimônio, você tem que proteger isso para ter um poder de compra em um outro momento que tiver oportunidade. Então, como você disse, por exemplo, alguém que tenha R$100 e queira investir na Bolsa, pode? Pode, com menos, assim, ele tem que entender o processo, porque, assim, muita gente fala, a Bolsa perde tudo, é o que mais a gente escuta falar, mas, assim, 3, 4 palavras, que eles me retornam, eu já sei o porquê disso. Então, por exemplo, vou citar um momento que a Petrobras fez aquela capitalização usando o fundo de garantia. Por exemplo, um era torneiro mecânico, outro era engenheiro, enfim, desenhista. Ele tirou o fundo de garantia e fez uma aplicação na Bolsa. Não era a especialidade dele. Ele ficou de paisagem. Comprou num momento muito alto, e aquilo foi caindo até o momento que ele realizou esse prejuízo. Mas assim, ele só teve uma intervenção na Bolsa. A Bolsa não é para isso. A Bolsa não é para uma intervenção. Então, não existe milagre. Nós temos que entender o mercado e vamos atuar na Bolsa, mas tem que ter um especialista para orientar. Para orientá-lo. Então, é isso que... E aí que entra a importância da escola de investidores e, como o Luiz disse, de procurar também um profissional qualificado para mexer com o teu dinheiro. Porque o dinheiro é cíclico. O dinheiro, uma hora vai estar nos imóveis, outra hora vai estar em investimentos. É assim, mas assim, você tem que acompanhar isso. Você tem que acompanhar e ver e fazer a leitura, porque às vezes num jornal... Se você não tem o conhecimento do mercado financeiro e não gostava daquele assunto, às vezes um detalhe numa notícia não vai passar mais desapercebido por você. Com certeza. Porque você muda o seu entendimento. Nossa, essa notícia saiu agora, num sentido, esse setor vai se beneficiar, esse outro não. Nossa, eu tenho um investimento num produto X, nossa, pode ser benéfico ou não. Então, vou migrar para outro. Então, realmente é tudo ligado. É por isso que você precisa estar atento ao que acontece no mercado. Exato. Luiz, qual é a rede de apoio que existe lá fora para auxiliar o brasileiro e a rede de apoio correta, que ele deve procurar, vamos deixar bem claro aqui, na hora de realizar a tua aplicação num imóvel? Na verdade, você precisa começar certo, procurando um profissional certificado. Eu sempre recomendo a procura de um broker. Você tem, na verdade, um profissional que pode ser dono ou não de imobiliária, que vai te assessorar desde o teu perfil, o que você busca, o que você quer, para que esse imóvel. É fundamental que você entenda que o mercado é bastante transparente, então ele vai abrir uma plataforma que chama MLS, é uma plataforma que está disponibilizada a todos os profissionais desse nível, onde você tem todo o perfil do teu imóvel, então você já sabe quanto foram as vendas nos últimos 6 meses, no teu zip code, na tua rua, no teu bairro, a população, a escola ligada à tua casa. Então esse profissional já vai te dar 80% da tua escolha. Antes de qualquer coisa, a prova e crédito, você precisa de um broker financeiro
Aqui a gente ainda busca nos bancos essa aprovação de crédito. Nos Estados Unidos você tem um profissional que é um broker, que ele faz o teu perfil, faz o teu cadastro e apresenta para muitas instituições, né? A América tem bancos que você nem imagina, tem bancos de uma agência só, mas bancos bastante atuantes, né? O mercado imobiliário sólido. Então, é fundamental que você aprove crédito, porque se você não aprovar o crédito, você provavelmente não vai comprar o imóvel que você quer, porque a venda é muito rápida, como eu disse, entre 45 e 60 dias, esse imóvel está sendo vendido depois de colocado no mercado. Você precisa de um contador, é fundamental, porque a oferta, se essa casa vai gerar receita, você tem ofertas para montar e transferir essa propriedade para uma empresa, um LLC, onde você tem uma tributação menor, incentivada pelo governo americano, não é uma operação ilegal. Eu vejo muita gente falar bobagem a respeito disso também. Está fugindo da tributação. Mas não vamos esquecer que o atual presidente da República quebrou 9 vezes e tem realizado essa quebradeira na próxima empresa. Então, ele é um dos que aproveita essa lacuna. Não, mas é possível essa propriedade estar nessa empresa. E, claro, se você puder pagar um advogado para acompanhar o teu processo, eu acho que é fundamental. O que a gente procura fazer, na verdade, no Brasil, é traçar esse perfil e levar o brasileiro a ter a melhor experiência nos Estados Unidos. O nosso público está aqui, esse perfil é traçado, a minha empresa, que é a BRE Strategy, faz exatamente isso e apresenta, diante da minha própria experiência nas aquisições de imóveis, o melhor caminho e o caminho mais seguro. Contrate sempre um especialista, isso faz toda a diferença no teu processo. Você vai ter uma experiência muito melhor do que aquela se você fizer como eu fiz lá atrás, ir aprendendo com a dor. Né? Aprender com a dor a gente nunca esquece, mas se a gente puder aprender no amor, é melhor. E chegamos ao último bloco do nosso programa, agora sim, falando da pesquisa realizada pela Unisanta e que traçou o perfil das pessoas que mais infartam. A doença, como eu disse, é considerada a primeira causa de mortes no Brasil. O estudo durou 5 anos e coletou informações de mais de 100 pacientes internados pós-infarto. Antônio Carlos sofreu infarto há 2 meses. Tudo começou no fim de junho, com uma dor na mão direita que subia até o pescoço. Depois, dores fracas no peito, que persistiam por 1 minuto e era perceptível sempre à noite. No dia 21 de agosto, o diagnóstico. Fiquei 2 dias na UTI, em observação, fazendo uma bateria de exame, né? E no decorrer dos exames apareceu que eu tinha um coágulo no coração e tinha infartado, né? E estava com uma pequena cicatriz, né? Foi um baita susto. 2 meses se passaram e Antônio Carlos ainda está de licença do trabalho. A rotina de vida dele e da mulher Kátia mudaram completamente. Não estou podendo fazer nenhum exercício nem nada, né? Não vejo a hora, né, dela me liberar. Tem que fazer de novo o eco, né, para ver se o coágulo sumiu. E os hábitos alimentares, eu não como mais açúcar, não como fritura, gordura e muito menos sal. Agora mudou a alimentação toda, já tem que ter um cuidado maior, tudo muda, né? Assim, o tratamento, tem que estar controlando remédios, horários. Casos de infarto, como o do Antônio Carlos, motivaram a diretora da área da saúde da Unisanta, Caroline Simões Teixeira, quando ainda era aluna de fisioterapia aqui na universidade, a realizar um estudo. O trabalho determinou os fatores de risco em pacientes que são vítimas da doença. A hipertensão foi o fator de risco que mais apareceu nesse estudo, que é um fator que poucas pessoas hoje têm o conhecimento, poucas pessoas procuram o tratamento, as pessoas às vezes não têm esse conhecimento do quão grave a hipertensão é na vida de uma pessoa e o que isso pode acarretar futuramente, né, a longo prazo. Então, e segundo, principal também, os hábitos de vida, que também foi uma coisa que foi abordada no estudo, em relação ao cigarro, em relação à bebida alcoólica, que é uma coisa de costume das pessoas hoje em dia, mas que acabam prejudicando futuramente, acabam tendo sempre uma consequência, né? A pesquisa foi realizada com 104 pessoas.
homens e mulheres internados pós-infarto e serviu principalmente para alertar a população da importância da prevenção. A população ela tem que se prevenir, a população ela tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter hábitos de vida saudáveis principalmente, ir ao médico, realizar exercícios físicos, né, que a maioria das pessoas acabam não realizando por falta de tempo, óbvio, a maioria das vezes, mas uma caminhada, sempre alguma coisa tem que acabar fazendo para acabar prevenindo essas coisas futuramente, né? Hábitos saudáveis e exames preventivos, como disse a doutora Carolina, diretora de saúde da Unisanta, são ações que podem garantir a tua vida de uma maneira muito saudável. Eu costumo dizer sempre que sem saúde, uma palavrinha de 5 letras, a gente não vai a lugar nenhum. E se nós não nos cuidarmos, isso aqui, que é o nosso corpo, é o que a gente tem de mais importante. Se ele não funcionar, de nada adianta sermos bons profissionais e termos grandes objetivos. E voltamos com o nosso tema central ao longo do programa. Estamos debatendo questões voltadas a investimentos financeiros. Participam do Bom Dia Baixada Douglas Ramos, especialista em mercado financeiro e organizador do Invest Day, e Luiz Carlos Oliveira, consultor do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E eu volto esse bloco dando espaço para a participação do telespectador. Tem uma pergunta, é isso? Pode pôr na tela. Rafaela Costa de Santos. Como o jeitinho brasileiro é visto lá fora? Terrível. A gente não pode... Não dá para levar o jeitinho brasileiro para os negócios estrangeiros e não dá para levar para lugar nenhum, né? Não tem jeitinho. Na verdade, primeira coisa que precisa ficar muito claro. Se seu dinheiro não for totalmente rastreável, você não compra um imóvel nos Estados Unidos. Ele tem que sair da tua conta, ele tem que ter origem declarada, ele tem que ser enviado através de uma corretora ou de um banco, ele tem que ser comunicado ao Banco Central. Então, seu dinheiro precisa ser rastreável. Não é possível comprar imóvel como a gente faz aqui, leva lá o dinheiro e entrega na mão do vendedor. Não é possível. Não é possível sequer entregar $100 na compra de um imóvel em espécie. Você tem que fazer isso através de uma transferência bancária ou de um cheque administrativo. Portanto, se o teu sonho começa desse jeito, com o objetivo de procurar o vendedor direto, procurar a construtora direto, abrir mão da segurança dos profissionais, seja ele um realtor ou um broker, isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Você já está começando errado e você vai perder dinheiro, porque a probabilidade de você cair na mão de golpistas e aproveitadores, inclusive golpistas que falam português, são procurados pela língua, tá? É importante. Não deve ser esse o atrativo para que você procure um profissional, não é a língua. Até porque na Flórida, inglês é a segunda língua, né? Se fala espanhol o tempo inteiro e o português se entende muito bem. Então, esquece o jeitinho brasileiro, porque você não consegue fazer nada muito bem feito se não for seguir as regras, né? Os americanos cumprem muito bem suas regras e não correm riscos por você, né? São um povo que poderiam e deveriam ser espelho para o nosso país. Exato. Douglas, vamos falar mais um pouquinho, porque a gente tem só 5 minutos, o programa passa muito rápido. Dentro do Invest Day vai ter um campeonato de traders, é isso? Então, tem uma empresa que tem uma plataforma muito profissional e ela tem, assim, gravações do pregão e os clientes vão ter a oportunidade de chegar e participar como se tivesse o pregão acontecendo, e quem fizer vai comprar e vender, né? Assim, não precisa ser um especialista, mas a gente vai estar lá do lado, e quem fizer assim, um recurso maior financeiro, nós vamos fazer um chaveamento e vai ter premiações, primeiro, segundo, terceiro colocado. Eu tô aqui com uma medalha, que é de ouro aqui, ó, pessoal. Isso aqui vai ser uma premiação. Isso aqui vai ser pro que
tiver o melhor desempenho. Ó, que bacana. Então, é algo que, para estimular também, porque, na verdade, nós trabalhamos com renda fixa e renda variável. Inclusive, nós temos uma sala exclusiva para clientes que gostam de renda variável. Assim, daqui da Baixada exclusiva e, assim, poucos lugares tem uma sala tão específica para isso. Então, se o cliente quer comprar e vender ações com o seu próprio recurso, nós temos uma sala com um profissional orientando assim, a forma de atuar, para atentar alguns detalhes que, se ele estiver na sua casa, talvez passe desapercebido. Então, e isso também faz com que ele evolua em matéria que a gente fala que tempo de tela. A gente não pode abreviar o tempo. O cliente começa, aprende, mas ele tem que ter o tempo de tela, entendeu? Para entender e cada vez mais os movimentos e se proteger com essas... Blindar o seu patrimônio. Blindar o seu patrimônio. Então, isso daí é algo que está crescendo aqui em Santos e gostaria que os telespectadores nos procurassem para entender um pouco melhor, porque realmente nós somos especialistas em investimento. Ainda tem ingresso? Ainda tem convite? Ou já acabou? Já acabou, mas assim, nesse caso eu dou um jeitinho, Brasil. Só fala para a câmera, para quem está nos assistindo, onde vai ser o evento, de que horas a que horas? O evento ele começa a partir das 8 horas para retirada do crachá. Ele vai ser no Clube Saldanha da Gama, que recém-reformulado, está fantástico, muito bom, fantástica a estrutura. Ele vai terminar às 18 horas, mas assim, teremos 2, 3 palestras pela manhã. Vai ter uma degustação de vinho antes do almoço. Uau! Com o Petit Verdot, o Zé estará presente. E depois teremos o almoço que não está incluso, mas assim, será num restaurante recém-inaugurado, o Iná. E depois, na volta, vai ter alguns doces da Divina Doces. E depois mais 2 palestras e depois teremos um painel com especialistas em bolsa, que são super renovados. O mercado inteiro gosta muito desses profissionais, eles vão estar pela primeira vez aqui em Santos, e teremos também o Thiago Salomão, editor-chefe da Infomoney, que vai fazer uma mediação com eles, e já vai ter uma música com lounge, né? Legal. E um chopp free lá com artesanal, para fechar o evento mesmo e as pessoas se confraternizarem, né? Porque é um evento extenso, mas assim, cada item, cada palestra foi muito bem elaborada e tem, por exemplo, tem um produto, por exemplo, COI, ninguém nem sabe o que é isso. COI é você transformar a renda variável em renda fixa, que é algo que era alta renda, tinha esse contato com esse tipo de aplicação. Nós vamos falar muito sobre isso lá também, como o brasileiro pode assim, aplicar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com a aplicação aqui, tudo, pagando os tributos aqui, o dinheiro, na verdade... deixar de investir no seu país. Exatamente, é exatamente isso, mas assim, usufruindo do mercado internacional. Então também vai ter uma palestra sobre isso, previdência pública versus previdência privada. Ótimo. Então são vários temas. Sábado, né? Hoje é quinta, depois de amanhã no Clube Saldanha, sem dúvida nenhuma, uma excelente oportunidade. Douglas, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês, tudo de bom. E você vai estar lá também com o stand, né? A gente falou um pouquinho aqui. Tem muita coisa para falar sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos, na Flórida especificamente. Então, depois da palestra do Luiz, tem também um stand onde todas as demais dúvidas poderão ser sanadas. Exato, não é mesmo? Vamos estar na Feira de Negócios lá, você é nosso convidado. A minha palestra é por volta das 10h30, não é isso, Douglas? Estaremos lá participando e veio fazer o convite para você. Venha aprender a investir, venha dolarizar com a gente também. É isso aí. Muito obrigada, Luiz, pela tua participação no nosso programa. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã com a nossa tradicional agenda do Porto a partir das 8 horas da manhã.